Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo e esse é mais um da playlist Jornada da Vida Cristã. Quer conferir? Simbora! No vídeo anterior, eu falei sobre a minha conversão, o meu testemunho de como foi todo o processo, e hoje eu fiquei de falar sobre o meu batismo nas águas, que foi o segundo passo para a confirmação daquilo que eu fiz ao levantar as minhas mãos e aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então, assim que eu me converti, eu estava bem convicta do que eu queria com Jesus Cristo. Estava muito feliz mesmo. E naquela época eu tinha duas melhores amigas. Uma que era da minha idade, ou um ano mais nova que eu. E outra que era mais novinha, uns 2, 3 anos, que a irmã dela. Todos os finais de semana eu estava com elas. Então, na minha lógica, vou chamar para perto de mim as minhas melhores amigas, para juntas crescermos espiritualmente. Futura missionária. Eu levei elas se converteram. Em menos de uma semana estávamos lá todas convertidas. Graças a Deus a vida da gente se transformou, né? Teve uma mudança drástica, porque nós éramos acostumadas a dançar o bonde das maravilhas e postar na internet se achando. E em menos de uma semana tudo isso mudou. É assim que Deus faz. E glória a Deus por isso, né? Eu não estaria mais só lutando por esse propósito de estar mais perto do Senhor. Só que a diferença entre mim e elas é que elas tiveram uma aceitação muito boa da parte da família. E elas começaram a participar de todos os cultos, sabe aquele primeiro amor, aquela empolgação toda? Que eu também estava tendo, porém eu não estava podendo ir, porque meus pais não queriam que eu fosse todos os dias. Porque para eles não tinha necessidade de estar na igreja todos os dias, entende? E eu queria estar em tudo, mas eu não pude estar. Mas elas aproveitaram o que tinham de aproveitar e glória a Deus por isso. Logo em seguida, elas, depois de um tempo, né, obviamente, entraram na mocidade. Não pude entrar na mocidade, estava louca para entrar na mocidade. Vi elas lá louvando, participando dos jovens. E eu sentadinha sozinha, achando que eu ia crescer junto com elas. E não, tive um processo ali doloroso. Mas depois eu bati o pé e disse, não, vou entrar na mocidade sim, e vou frequentar mais os cultos sim, sabe? Eu tava com esse desejo. E em um ano, ela teve a oportunidade, a mais velha, de se batizar nas águas. E eu queria ter me batizado junto com ela, mas novamente meus pais não iriam deixar. Eu tinha muito medo de dizer para eles que eu queria isto. E por que, Elise? Por que tu queria se batizar? Porque sua amiga se batizou? Não, porque eu entendi o que está escrito lá em Lucas. O próprio Jesus se batizou. Então, se eu tenho que seguir a Cristo, eu tenho que fazer as mesmas coisas e os mesmos passos que ele tomou. E isso eu tinha ciência. E eu vou ler junto aqui com vocês. Em Lucas capítulo 3, versículo 21 ao 22, 23, na verdade, até a parte A, diz o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Então eu entendia que se Jesus fez isso, eu deveria fazer. Se Deus se agradou com ele fazendo isto aqui, dizendo que ele era um filho amado e que se agradava dele, eu também queria ouvir isso da parte de Deus. Eu queria, de fato, avançar mais um degrau, sabe? Eu não queria ficar parada no mesmo. Então, eu quis isso para a minha vida. Mas ali, o que de fato é o batismo nas águas? Aqui no livro de João, mostra o encontro de Jesus com Nicodemos. E eu vou ler o comecinho aqui para vocês, tá? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estão fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos:
Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. De forma bem resumida, como vocês podem ver, nós que aceitamos Jesus, que cremos nele, caminhamos no caminho dele, temos que passar por todas as fases que ele passou. Inclusive, o batismo é uma confirmação, como eu falei, do nosso levantar de mãos. É mostrar para o mundo, é mostrar para o diabo que nós morremos para o mundo, para vivermos em Cristo. É de fato matando a nossa carne, o nosso velho homem pecador, e entender todo o sacrifício de Cristo naquela cruz por nós. É o momento em que somos purificados de todos os pecados, que reiniciamos de fato uma nova vida. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós devemos morrer e ressuscitar para que possamos juntos morar lá no céu. Então, é de fato matar a nossa carne para que o Espírito reine, sabe? E eu queria esse batismo, porém eu estava com muito medo de dizer aos meus pais que eu queria dar esse próximo passo, porque é um passo muito importante, sabe? E fora que, como eu já fui batizada na igreja católica, eles iam dizer que já tinha sido batizada e coisa do tipo assim. Para nos batizarmos, precisamos ter consciência dos nossos pecados desde o princípio, dessa condenação, dessa quebra de contato com Deus por conta do primeiro pecado, e entender que através de Jesus nós somos reconciliados com Deus. Depois de aprender pelo menos o básico da palavra, na minha concepção, né, de entender de fato que é um batismo, aí sim a pessoa se batiza, entendendo o que é o batismo, por que eu devo me batizar. Agora, eu não concordo com uma criança se batizando. Claro que um bebezinho, por mais que não tenha pecado na prática, mas ele já vem com a condenação do pecado. Eu sei disso, estou ciente. Mas a criança tem que estar ciente do que está acontecendo com ela. Entende? Então, assim como Jesus foi apresentado, creio eu que tem que ser feito desta forma. Porque se fosse para ser batizado quando bebê, Jesus, o nosso exemplo, teria sido batizado enquanto bebê. Enfim, tive a coragem de entrar no estudo. De imediato, não contei para os meus pais, com muito medo, mas iniciei. Queria me batizar, haja o que houvesse. Eu queria tomar essa atitude, tomar esse próximo passo na minha vida. Depois de um tempo, eu comecei a contar aos poucos. Contei para minha mãe, depois para o meu pai. E eu pensei que seria muito pior a reação deles. Eu estava me preparando psicologicamente, espiritualmente, orando muito, para que eu contasse e eles não me barrassem. E glória a Deus, não me barraram. Eles entenderam que de fato eu estava convicta do que eu queria. A semana do meu batismo foi muito profundo, foi muito forte. Eu me batizei no mês de São João. Aqui onde eu moro é conhecido como o lugar do forró. Então é um mês inteiro de festas mundanas e muitos jovens se desviam, infelizmente, aqui no São João. É o ano mais esperado para o povo aqui onde eu moro, que tem muita festa, muita gente de fora vem pra cá. Mas eu tava tão focada, tão apaixonada, tão, sabe, convicta do que eu queria, que eu nem lembrei que tinha São João. E foi uma semana de várias emoções, ansiosa, nervosa, querendo que acontecesse logo, me consagrando muito, me dedicando muito.
orando muito, jejuando muito. Aprendi sobre o jejum no discipulado, então eu comecei a pôr em prática. E, gente, só fazia chorar. Antes, né? Durante, depois, enfim. No dia do meu batismo, eu já me acordei chorando.